Vamos até uma época tão distante no passado que parece mais lenda do que realidade. Em um lugar onde hoje reina o deserto, mas que no passado remoto eram as férteis terras da antiga Mesopotâmia, uma civilização floresceu como um farol de conhecimento e inovação: os Sumérios. A arqueologia e a história conhecida nos dizem que eles surgiram por volta de 6.000 anos atrás. Porém, seus antigos registros em cuneiforme dizem que seus reis governaram o mundo por pelo menos 400.000 anos antes de uma grande enchente ou grande dilúvio. Quem era esse povo enigmático, considerado uma das primeiras civilizações do mundo? E como eles puderam criar um legado tão extraordinário tantos milênios atrás? Eles ergueram as primeiras grandes cidades do mundo e desenvolveram tecnologias e ciências usadas até hoje. Mas como é que eles adquiriram tanto conhecimento tão cedo na história da humanidade? Alguns dizem que os sumérios possuíam segredos que desafiam a lógica e nossa compreensão moderna, enquanto outros acreditam que o seu desaparecimento repentino esconde algo ainda maior. Neste episódio de Origens do Admirável Mundo, vamos explorar os mistérios e os feitos dessa incrível civilização, que deixou marcas e realizações impressionantes, mas também muitas perguntas sem resposta. Os Sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações conhecidas na história da humanidade. Eles surgiram por volta de 6.000 anos atrás na região da Mesopotâmia, uma área situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Era uma terra fértil e rica, ideal para o desenvolvimento da agricultura, o que permitiu o florescimento de cidades organizadas e avançadas. Embora os sumérios sejam pouco conhecidos por muitos, suas contribuições foram revolucionárias. Eles desenvolveram a primeira forma de escrita conhecida em todo o mundo, a escrita cuneiforme, e foram pioneiros em diversas áreas como matemática, astronomia, leis e urbanismo. Eram mestres em engenharia e organizavam suas vidas com base em complexas estruturas sociais e religiosas. Os sumérios também são envoltos em mistério. Não sabemos de onde vieram e nem quem os influenciou ou orientou. Também não se sabe como eles surgiram tão rapidamente, com tanto conhecimento acumulado, e nem o que aconteceu para que sua avançada civilização desaparecesse. Essas questões alimentam muitas teorias e debates até hoje. Algumas das dinastias mais antigas são descritas em termos míticos e remetem a épocas que parecem ser impossíveis, e apenas alguns dos nomes antigos foram confirmados através da arqueologia. Na verdade, a origem e a história antiga dos sumérios ainda são pouco conhecidas. De forma bastante resumida, o que sabemos da história da civilização suméria pode ser dividida em 3 fases, ou períodos. O primeiro é conhecido como período Alubaide e inicia-se aproximadamente no ano 5.500 a.C. Seu nome foi atribuído a uma cultura do período Neolítico, que representa a primeira ocupação na planície aluvial da Mesopotâmia meridional. Isso foi antes dos sumérios estarem de fato consolidados como uma civilização, quando a região era ocupada apenas por pequenas aldeias agrícolas. Durante esse período, a população cresceu e surgiram os primeiros assentamentos mais estruturados. Marca o início da Idade do Bronze da história da Mesopotâmia e a base cultural que os sumérios posteriormente expandiram, além do desenvolvimento de tecnologias como a roda, que revolucionou o transporte e a agricultura. Em algo próximo de 4.000 a.C., inicia-se o período Uruk, que é considerado o início da civilização suméria propriamente dita. Este período assiste o surgimento da vida urbana na Mesopotâmia, e a cidade de Uruk se torna uma metrópole impressionante, com uma população estimada em até 50.000 pessoas, algo revolucionário para a época. Foi também um centro religioso importante, lar do deus Anu e da deusa Inanna. As tabuletas de argila conhecidas mais antigas datam desta época, quando a escrita feita de desenhos ou pictogramas era inicialmente usada para registros de um sofisticado sistema administrativo. O uso de cobre e os selos cilíndricos começaram a se tornar populares,
resultando em um declínio na pintura em cerâmica. A partir de algo próximo ao ano de 2900 a.C., entramos no período dinástico arcaico. Nesta fase, os sumérios formaram cidades-estado independentes, como Ur, Lagash, Eridu e Nippur. Cada cidade tinha seu próprio governante, que acredita-se que seriam sacerdotes-reis, chamados de Ensi. Apesar desta fragmentação política, as cidades-estado deste período compartilhavam uma cultura material relativamente homogênea. Esta fase foi marcada por conquistas arquitetônicas, como a construção dos famosos zigurates, que eram templos monumentais dedicados para os deuses. Na escrita, os pictogramas foram substituídos por sinais que representavam não mais objetos, mas sons e sílabas. Como se assemelhavam a cunhas, esta escrita foi chamada cuneiforme. Uma vez que as cidades-estado cresceram em força bruta por toda a Mesopotâmia, os sumérios começaram a perder sua hegemonia política. A civilização eventualmente sucumbiu por volta de 2000 a.C., por razões não muito claras. Alguns estudiosos dizem que suas cidades e sua cultura podem ter sido absorvidas pelo Império Acadiano. Outros sugerem que um El Niño colossal acelerou o declínio dessa civilização, com uma enorme seca que teria levado a uma das maiores ondas de fome da antiguidade. Há também aqueles que acreditam que os sumérios eram tocados por forças que não entendemos atualmente e simplesmente retornaram para seu enigmático lugar de origem. Eles deixaram para trás a intrigante lista de reis sumérios, um antigo texto que registra os reinados de vários reis na Suméria e fornece uma cronologia que sugere uma história para os reis e seus reinados muito mais longa do que a ciência poderia explicar. De acordo com a lista, disse que a realeza desceu dos céus, Alulim tornou-se rei e governou por 28.800 anos. Muitos outros reis teriam reinado sucessivamente, por longos períodos como este, durante mais de 400 mil anos, até o Grande Dilúvio. No entanto, é importante notar que as datas e números na lista de reis sumérios não são considerados históricos no sentido moderno. Eles são frequentemente vistos como mitológicos ou simbólicos, em vez de literais. Alguns apontam que indicariam dias ao invés de anos. Outros sugerem que a lista reflete as visões dos sumérios sobre a realeza e a autoridade divina, em vez de fornecer uma linha do tempo histórica precisa. Este é mais um dos grandes mistérios deixados pelos antigos sumérios, que provavelmente não conseguiremos desvendar. Apesar de haver tantas lacunas em sua história, o que eles deixaram para trás permite que tenhamos um breve vislumbre de como era a vida neste passado tão distante. Em seu auge, os sumérios viviam em cidades muito organizadas, com ruas, mercados e edifícios públicos impressionantes. Suas casas eram feitas de tijolos de barro e variavam conforme a classe social. Os mais ricos tinham casas grandes com pátios internos, enquanto os pobres viviam em residências mais modestas. A sociedade suméria era hierarquizada. No topo estava o governante, considerado um intermediário entre os deuses e os homens. Logo abaixo havia os sacerdotes, escribas e funcionários administrativos. Abaixo deles vinham os artesãos, comerciantes e agricultores, e por último os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra. Os sumérios eram hábeis agricultores. Eles construíram sistemas de irrigação para aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates, e cultivavam cevada, trigo, tâmaras e legumes. Além disso, foram grandes comerciantes, trocando produtos locais por metais e madeira, que eram escassos na região. A religião ocupava um papel central na vida suméria. Eles eram politeístas e acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos do mundo. Para adorá-los, construíram grandes monumentos, zigurates e templos. A vida cotidiana era também marcada pela escrita cuneiforme, usada para registrar transações comerciais, leis e até histórias, como a famosa epopeia de Gilgamesh, a primeira narrativa épica da humanidade. Além da roda, que citamos anteriormente, e da escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita do mundo,
Os sumérios foram responsáveis por várias invenções e feitos impressionantes. Muito antes do conhecido Código de Hammurabi, os sumérios criaram um dos primeiros sistemas legais escritos, como o Código de Ur-Nammu, que punia crimes e regulamentava a sociedade. Eles avançaram na astronomia e formularam um calendário, dividindo o ano em 12 meses lunares, além de desenvolverem um sistema matemático baseado no número 60, que usamos até hoje para medir tempo através de segundos e minutos. Eram exímios construtores e foram responsáveis pelos zigurates, grandes torres em formato de pirâmide, que eram centros religiosos das cidades e também simbolizavam a conexão entre o céu e a terra. Cidades como Ur e Uruk foram algumas das primeiras a ter planejamento urbano, com bairros específicos e grandes muralhas. Os sumérios foram uma civilização incrível, que marcou o início da história como a conhecemos. Das suas inovações tecnológicas até a sua rica mitologia e organização social, eles pavimentaram o caminho para as futuras sociedades humanas, e mesmo tendo desaparecido há milhares de anos, seu legado vive em nós até hoje, em coisas tão simples quanto o relógio ou o calendário. Como e por que uma civilização tão avançada desapareceu? E quanto conhecimento foi perdido com o seu fim? Talvez os sumérios tenham sido apenas o primeiro grande capítulo de uma história que ainda estamos escrevendo. Esperamos que nossa sociedade possa dar continuidade a esta narrativa que foi iniciada de forma tão majestosa. Se você gostou dessa viagem ao passado, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos sobre a antiguidade de nosso admirável mundo. Até o próximo episódio.